ser conferido tanto no site www.casadocaminhosantana.com.br, bem como no mural aqui na entrada da casa. Às sextas-feiras, essa palestra é voltada com o atendimento dos irmãos que se encontram aí no desafio da dependência química, né? Muitas vezes é difícil trazer esse irmão, mas um parente que quiser vir, um amigo, pode vir para esse trabalho. Quem quiser passar pelo atendimento fraterno, meia hora antes do horário das palestras, sempre tem um trabalhador da casa aí disponível para um bate-papo, para uma informação a respeito da doutrina, ou um simples bate-papo, ok? Na área social, a casa tem um atendimento a 87 famílias cadastradas na entrega da cesta básica. Essa cesta básica é entregue todo segundo sábado de todos os meses. A casa desde já agradece a colaboração de todos, né, para esse trabalho tão importante. E solicita, né, aproveitando, leite em pó, óleo, arroz e feijão. Esses são os itens aí que estão com mais carência, tá? São 700 quilos de alimento que é arrecadado todo mês. E mais uma vez a casa agradece a contribuição de todos. Ainda na área social, tem um trabalho todos os sábados, a partir das 16h30, que são com esses irmãos que estão na condição aí de rua. Então, o pessoal prepara um lanche, e mais do que o lanche, também vai encontrar o encontro desses irmãos, né, para uma palavra de carinho, né, e além do alimento. Então, quem quiser conhecer esse trabalho, a partir das 16h30 o pessoal está aqui, faz a preparação dos lanches, tudo, e depois saem daqui em direção ali às redondezas do Carandiru, Tietê. Vai ser iniciado o curso básico da doutrina espírita, vai ser a partir do dia 15 de março, às quartas-feiras, às 8 horas. Quem quiser se aprofundar sobre esse tema, ter mais informações, como funciona, é só conversar com algum trabalhador da casa ou ouvir o atendimento fraterno que o pessoal passa todas as informações. O pessoal pediu para avisar também que a casa vai estar disponibilizando uma rifa no valor de R$10, é uma cesta de Páscoa, tá? Tudo que for angariado nessa rifa é em benefício dessa área social, desses trabalhos sociais que é mantido pela casa. O sorteio vai ser no dia 28 de março, vai ser pela Loteria Federal. Quem quiser interesse de comprar essa rifa, ajudar a casa nesse trabalho, é só procurar um dos nossos trabalhadores para adquirir essa rifa. Okay? Basicamente é isso. Vamos à nossa prece de abertura. Já mais tranquilos e harmonizados com esse ambiente de luz, de paz, ambiente esse preparado pelos nossos irmãos, que se alegram muito com a nossa presença. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Que na noite de hoje possamos estar com o nosso coração, a nossa mente abertos, receptivos para o que nos vai ser passado. Que com isso possamos dar mais um passo em direção ao nosso adiantamento moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço a todos também que silenciem seus celulares para não interromper a palestra, tá? O tema da palestra da noite é Vale a Pena Lutar. O texto é da redação do Momento Espírita. E quem vai participar conosco essa noite é o Semi. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Como já foi dito, o tema é Vale a Pena Lutar. A redação do Momento Espírita. Esse tema, se vale a pena lutar,
quando eu vi o título dele, né? Eu fiquei meio intrigado até. Nossa, o que será que esse pessoal resolveu redigir com um título desses, né? Um Vale a Pena Lutar. Isso, só depois de lido o texto é que eu consegui compreender melhor a ideia e a intenção. E, como eu costumo fazer sempre, eu destaquei alguns trechos, fui destacando alguns trechos, para nós podermos conversar aqui e ir discutindo e esclarecendo. Só que eu vou desde já fazer uma inversão, deixando a abertura do texto para o final. O que eles nos dizem? Que a maioria das pessoas que nos cercam se acreditam deserdados e infelizes. Então, o ponto principal é este. As pessoas que se acreditam deserdadas e infelizes. E aí é que nós vamos começar a desenvolver a história. São almas infantis, tá? Não aprenderam a valorizar o que é bom e o que é belo, se julgando eternas sofredoras. Esse é o ponto. Julgando eternas sofredoras. De fato, nós nos julgamos eternos sofredores. Sim, senhores. Porque é assim que foi nos ensinado. Nós aprendemos assim. Nós somos ensinados assim, a nos julgarmos eternos sofredores. Até há bem pouco tempo atrás, e até hoje mesmo, ainda predomina em muitos setores uma filosofia, eu não vou ficar apontando aqui nem nomes e nem entidades, tá? Mas uma filosofia que pregava e prega, tá? Que nós devemos sofrer, que nós precisamos sofrer para pagar os nossos erros, para pagar os nossos pecados, porque erramos e pecamos, e só vamos conseguir solucionar isso através do sofrimento. E isso nós estamos trazendo conosco, não é de hoje, é de séculos ou milênios que nós estamos carregando isso conosco. E nem vai ser de hoje para amanhã que nós vamos nos livrar totalmente disso, não. Porque é uma coisa que está arraigada em nós. Certo? Já está arraigado em nós. Depois de tantos séculos pensando e acreditando nisso, né, isso já ficou como meio que enraizado dentro de nós. Então é muito mais fácil nós apelarmos para o sofrimento em uma determinada situação do que buscar sair dela de uma outra forma qualquer. Isso é alguma coisa que está dentro de nós. Por isso nos julgamos eternos sofredores. E isso nós temos que resolver isso. Temos que dar um jeito de sair fora dessa coisa, dessa ideia de sofrimento, né? De que é preciso ou de que é necessário sofrer. Mentira, não é. Não é, pelo contrário. Assumem posição de vítimas ao enfrentar as dificuldades naturais de um planeta de provas e expiações. Assumem posição de vítimas. Nós nos vitimizamos. Nós nos vitimizamos. Ai de mim. Coitado de mim. Como eu sofro. Como dói. Como é duro enfrentar, não? Oh, meu Deus. A
como é duro enfrentar isso, hein? Nós nos vitimizamos. Gostamos de assumir o papel de vítima. É muito fácil para nós. Estamos habituados a ele. Nos habituamos. Fica muito fácil assumir esse papel de vítima, de coitado de mim. E olha que isso aí tá? Vem de longe. Isso vem de longe. E para tornar mais complicada a questão, colocam a culpa do que lhes acontece na família, nos parceiros, no governo. Eita politicalha, hein? Esses políticos, não. Tá vendo? A culpa é deles. É tudo culpa deles. Certo? É culpa dos políticos. Eu costumo dizer que nós temos a mania e o costume de pegar o nosso abacaxi e passar para o outro descascar. Nós somos useiros e vezeiros, tá? Em pegar o nosso abacaxi e dar para o outro descascar. E isso acontece muito, inclusive e principalmente na religião. Que você sempre está esperando que um santo, que o anjo, que o espírito de luz, que não sei quem venha resolver o seu problema. O problema é nosso. E quem é que tem que resolver? Somos nós. Se o problema é nosso, quem tem que procurar a solução somos nós. Ah, mas a espiritualidade, o plano espiritual não vão fazer nada? Não vão? Vão, claro que vão. Vão fazer de tudo para ajudar. Vão buscar auxiliar da melhor forma possível. Só que quem tem que buscar a solução somos nós. Não existe milagre. Eles não vão fazer milagre. Não, eu costumo dizer que não existe abracadabra. Todo mundo espera o abracadabra. Né? Alguém vai fazer um abracadabra aí e vai resolver tudo. Não existe abracadabra. Nós temos que buscar as soluções. Vão nos ajudar? Claro que vão. É óbvio que vão. Sempre vão nos ajudar. Tá? Ajudar como? Nos encaminhando para os lugares certos. Nos encaminhando para as pessoas certas. Que têm uma resposta. Que têm uma solução. Só que nós temos que procurar por essas pessoas e por esses lugares. Se você não sair para procurar, você não vai encontrar. Ou seja, você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar a solução. Não basta só e simplesmente orar e pedir a ajuda da espiritualidade e ficar esperando que eles façam o famoso abracadabra. Abracadabra é esse que não existe. Eu acho que é mais ou menos isso, é mais ou menos essa a questão que está colocada aqui. Tá? É nós, como eu falo, jogar o abacaxi para o outro descascar. O abacaxi é nosso. Tá? Nós temos que descascar. Não é o outro, seja ele encarnado ou desencarnado. Tá? Seja o outro encarnado ou desencarnado. É nosso. São almas que, por falta de amadurecimento, não aceitam críticas e nem conselhos. Conhecem alguém assim? Conhecem alguém assim? Não aceitam críticas e nem conselhos. Eu conheço. Tem um bocadinho por aí. A gente encontra por aí um bocado. Né? Orgulho, vaidade. Aqui eles falam em falta de amadurecimento. Mas o orgulho e a vaidade é falta de amadurecimento também. Né? Orgulho e vaidade é falta de amadurecimento. Não aceitar conselho, nem crítica. Orgulho e vaidade. Não conseguem entender que a vida é feita de vales e de montanhas.
gostariam simplesmente que tudo transcorresse de forma tranquila, plena, atendendo às suas vontades. Em verdade, não são a circunstância que as oprimem. Só vamos ver depois. Tudo transcorresse de forma tranquila e plena, atendendo às suas vontades. Que seja feita a vossa vontade e não a minha. Não é isso que está escrito lá na prece, Jesus? Que se faça segundo a sua vontade e não a minha. É um trecho, é uma fala de muita humildade. Muita humildade perante Deus, perante o Pai. Que se faça a sua vontade. É a nossa humildade perante Ele. Foi isso que Jesus quis exprimir nesse trecho. Né? Que se faça segundo a sua vontade. Mas não. Nós queremos que atendam às nossas vontades. Nós achamos que o que vale é a nossa vontade. E nem sempre é. Às vezes pode até ser. Mas às vezes não. Às vezes a nossa vontade pode estar nos levando para o abismo. Às vezes o que nós achamos ser o melhor, na realidade não é. Normalmente, costumo dizer também, que as outras pessoas avaliam melhor a nossa situação do que nós mesmos. Justamente porque elas estão em nós, elas estão fora. E fora elas conseguem enxergar melhor. Às vezes elas estão enxergando a solução e nós não. Então quando a pessoa sai, quando ela está fora do problema, que ela não está tão envolvida, ela consegue enxergar bem melhor a situação. Certo? E pelo fato de nós querermos, como está aqui, que tudo transcorra de forma tranquila, que a gente acaba perdendo as estribeiras, como se diz por aí, né? Acaba ficando nervosinho, exaltado, irritado, porque a coisa não sai do jeito que a gente quer. Certo? Não dá certo do jeito que a gente quer. E aí todo mundo fica nervosinho. Mas será que é para sair daquele jeito que a gente quer? Eu acabei de falar agora. Será que aquele jeito não é o mais certo? O mais certo é o outro. Quantas vezes nós não nos pilhamos desejando alguma coisa que não dá certo do jeito que a gente quer? Né? Mas que no final acaba dando mais certo do que a gente esperava de outro jeito? Alguém já passou por essa experiência? Querer desejar as coisas de uma maneira que não acontece e no fim acabasse saindo melhor do que esperava por um outro caminho, que não era aquele que desejava. Quem não enxerga aí um dedinho da espiritualidade? Hã? Quem não enxerga o dedinho da espiritualidade aí? E nem tudo, como diz a vida, é feita de vales e montanhas. Nem tudo transcorre de forma tranquila e de acordo com a nossa vontade. Nem tudo. Então nós estamos aí o tempo todo sujeitos às intempéries, né? Sujeitos a acontecimentos, fatos e causas e coisas que não são exatamente de acordo com aquilo que a gente gostaria ou com aquilo que a gente esperava. E é assim mesmo. E é assim mesmo. É assim que são as coisas. É assim que as coisas são. Certo? Nesse nosso mundo é assim que as coisas são. E nós temos que saber exatamente como enfrentar isso. Com serenidade, com calma, com tranquilidade. Tá? Saber que as coisas acontecem dessa forma. Eu digo que nós somos preguiçosos. Eu costumo dizer que nós somos preguiçosos. Por natureza.
Por que isso? É simples. Se você perguntar qual é o grande sonho de uma determinada pessoa, ou de algumas pessoas, elas vão responder imediatamente para você: ganhar na loteria. Certo? Ganhar na loteria. É a Mega Sena. E ganhar para quê? Lógico. Para ter uma casinha na praia, ficar lá deitadinho, sentadinho, tomando uma aguinha de coco, numa sombrinha, né? Ó, legal, hein? Poxa vida. Ninguém fala: eu quero ganhar para trabalhar. Eu não vi ninguém dizer que quer ganhar na loteria para trabalhar. Todo mundo quer ganhar na loteria para ter uma casinha na praia, para ficar deitado na rede, tomando água de coco. Certo? É a nossa tendência natural. Né? O dolce far niente, como dizem os italianos. Né? O dolce far niente. Né? O doce fazer nada. Não fazer nada. Só que esse não fazer nada significa uma estagnação. Não fazendo nada, você não avança, você não dá um passo adiante. Para você avançar e progredir, não só materialmente, mas também e principalmente espiritualmente, é preciso fazer, é preciso agir, né? É preciso ser proativo. Tá? Então, aguinha de coco, sombra, né? Sombra, aguinha de coco, então não leva a nada. Mas é o nosso sonho. Via de regra, é o nosso sonho. É o sonho da maioria. Não são as circunstâncias que as oprimem, mas a indisposição e o pessimismo frente a elas. O que oprime não é a circunstância em si, mas a indisposição e o pessimismo. Circunstância é circunstância. São as coisas que acontecem normalmente na nossa vida. E muitas vezes acontecem porque tem que acontecer. Né? Porque somos levados a ela. Porque por essa ou por aquela razão não há como sair, não há como escapar, etc. Enfim, as coisas que acontecem. Tá? Agora, como é que nós encaramos? A questão é como nós encaramos. Como nós encaramos. Tanto assim é que um mesmo fato, um mesmo acontecimento não tem o mesmo impacto para duas pessoas. O impacto não é o mesmo. Por esse motivo, eu digo também que a felicidade é uma opção. Nós optamos por sermos felizes. Ou optamos por sermos infelizes. É uma opção nossa, a felicidade. Por quê? Exatamente por isso. Porque o mesmo fato, o mesmo acontecimento, repercute de forma totalmente diferente em duas pessoas. Tá? Principalmente se uma for pessimista e a outra otimista. Principalmente. Tá? Uma fica arrasada. Uma não se conforma. Não se consola com o que acontece ou com o que aconteceu. Muitas vezes se revolta por isso ou por aquilo. A outra consegue passar com a maior tranquilidade pela mesma situação. É uma opção nossa, é uma escolha nossa. Tá? Se nos irritamos, é uma escolha nossa. Fomos nós que escolhemos. Nós que quisemos reagir dessa forma. Certo? E o outro não. O outro consegue ser feliz, mesmo tendo que passar por uma série de vicissitudes, de necessidades, enfim, uma série de coisas que às vezes transtornaria o outro, mas ele não fica transtornado. E a gente fica virada, né? Nossa, como é que o cara, né?
Olha só que situação o cara está passando. Parece que o cara não está nem aí. Né? Parece que não está nem dando bola. Está numa boa. Claro, é opção. É escolha. Nós escolhemos como nós vamos reagir, como nós vamos ser diante dessa ou daquela situação. Portanto, a felicidade é escolha nossa. Coisa que nós escolhemos ser felizes. Ou não. Assim como tem pessoas também que vivem se queixando. De tudo. De tudo. Qualquer coisinha o sujeito já está sentado choramingando. Às vezes um negocinho desse tamanho, assim, que não dá nem bola. Lá está o sujeito chorando e choramingando. Tal. É uma escolha. É uma opção. Ela escolheu isso. Ela escolheu viver assim. Escolheu ser assim. Escolheu sofrer. Escolheu o sofrimento. É uma escolha. Felicidade é escolha, sofrimento é escolha. Nossa. Tá? Nós é que escolhemos. Cansaço e desânimo tomam conta da alma inquieta. Quando a dor nos chega, é importante saber que ela traz consigo grandes ensinamentos. Olha que coisa incrível. A dor traz grandes ensinamentos. Se nós considerarmos que nós estamos aqui exatamente para aprender, se nós considerarmos que isto aqui, onde nós estamos, esse lugar, e eu não me refiro ao centro espírita, mas praticamente ao orbe terrestre, é uma grande escola. Tudo aquilo que nós passamos e sofremos é um aprendizado. É para servir de aprendizado. E quem sabe disso e consegue isso, está muito bem. Quem consegue fazer com que cada fato, cada acontecimento da vida, principalmente aqueles que trazem mais aborrecimento, são uma lição, um aprendizado, estão muito bem. Porque eles vão buscar em cada fato, em cada acontecimento, o porquê. Certo? Ele não vai apontar o dedo para o outro. Ele vai perguntar para ele mesmo. O que é que está acontecendo comigo? É comigo, não é com o outro. O que acontece comigo? Por que eu tenho esta reação? Estou tendo essa reação? Por que eu sofro? Em função disso ou daquilo? Vai buscar dentro de si. Exatamente dentro de si. E aqui, mais adiante, tem alguma coisa a respeito, mas eu vou antecipar já, né? Que é o se conhecer a si mesmo. Tá? É importante se conhecer a si mesmo. Por quê? Exatamente por isso. Porque se conhecendo a si mesmo, a gente vai descobrindo aos poucos os porquês. Tá? Os porquês da nossa revolta, os porquês do nosso sofrimento, os porquês das nossas reações nessa ou naquela situação, nessa ou naquela condição. A gente vai aprendendo a se conhecer. E a conhecer onde é que estão os pontos que a gente precisa dar uma melhoradinha, porque a coisa não está lá, né? Não está lá muito bem, não. Né? Precisa dar uma melhorada. É se conhecendo que a gente vai descobrindo aos poucos tudo isso. E o quanto isso é importante para a nossa evolução espiritual. Quanto isso é importante para nós evoluirmos espiritualmente. Esse conhecimento é importantíssimo. Muito importante para nós. Muito, com certeza. Agora, mais algumas coisas, também algumas pérolas. Né? O desvendar do eu interno nos ensina a conhecer nossas fraquezas e a buscar o fortalecimento necessário. Acabamos de dizer agora. Conhecer, desvendar o eu interno, conhecer a si mesmo, né? Buscar saber e compreender o porquê das nossas reações
nessa ou naquela circunstância, né, para se conhecer melhor. Ignoramos o grau da nossa resistência ao mal, mas podemos reforçá-la com a perseverança no bem. Ignoramos o grau da nossa resistência ao mal, realmente, né? Livrai-nos de todo mal. Não é assim que a gente pede? Livrai-nos de todo mal. Porque nós não sabemos até que ponto nós conseguimos resistir a ele. Né? Até onde vai a nossa resistência ao mal? Acho que ela deve ter um ponto. Acho que todos nós temos um ponto. Né? Para uns é mais elástico, para outros é menos, mas todos nós temos um ponto. E temos que conhecer isso. Temos que saber. Né? Até onde vai a nossa resistência ao mal. Mas, aí vem a lição. Né? Conhecer a nossa fraqueza, buscar o fortalecimento necessário. Ignoramos o grau da resistência ao mal, mas podemos reforçá-la com a perseverança no bem. Perseverando no bem, nós conseguimos nos afastar do mal. E isso tem uma explicação até física. Há uma explicação até física para isso. Tá? Nós mudando o nosso padrão vibratório, nós nos afastamos daquela outra vibração mais pesada e mais negativa que não consegue nos atingir. Então nós mudamos. Nós vamos mudando. Nós podemos mudar. É só fazer um esforço que nós conseguimos mudar. Tá? E nos afastarmos daquele ambiente, daquela vibração mais pesada. Né? É só o nosso esforço no bem que vai nos levar a isso. E que traz outras consequências também incríveis que a ciência acaba de descobrir. Não a ciência espírita, a ciência oficial. Como, por exemplo, que todo mundo que se dedica ao bem, que tem algum trabalho no bem, não adoece. Ou quando adoece, a doença vem bem mais amenizada. Não vem tão forte. Isso é uma descoberta científica, tá? Tá certo? Isso não foi o espírito que falou, não. Isso são cientistas, os médicos que estão descobrindo isso. Todos aqueles que se dedicam ao bem não adoecem ou adoecem muito menos, e quando adoecem, a doença é bem mais fraca, vem bem mais leve, não vem tão pesada. Alguma razão existe. Eles vão tentar descobrir a razão agora. Eles devem estar tentando descobrir a razão, tá certo? Que nós espíritas já sabemos. Se queremos tranquilidade para o coração, evitemos assuntos infelizes, críticas mordazes, palavreados chulos. Tranquilidade para o coração. Nós queremos tranquilidade para o coração, mas não buscamos ela. É aquilo que eu falei, você tem que buscar. Se não busca, queremos a tranquilidade, mas não buscamos. Aí vem toda essa coisa, o assunto infeliz, a crítica mordaz, o palavreado chulo. Enfim, nós nos deixamos envolver por uma aura pesada, tá certo? Que vai nos arrastar para baixo. E aí vem a inquietação, e aí vem o sofrimento, e aí vem aquela angústia que a gente não sabe de onde e nem porquê. Né? Aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de, né? Que a gente não sabe de onde vem, mas que fomos nós que buscamos. Certo? Nós que buscamos. Tá? Através dos pensamentos, das palavras, dos atos, das ações, até nós buscamos a angústia. Né? Buscamos a dor e a angústia. Administrando as dores, exportando alegria e esperança onde estivermos, estaremos nos aperfeiçoando. Exportando alegria e esperança onde estivermos, né? Estaremos nos aperfeiçoando. É o nosso ato, é a nossa atitude em relação ao próximo, é o nosso fazer,
É a nossa preocupação estar sempre ajudando, auxiliando aquelas pessoas que necessitam e que estão à nossa volta, seja qual for a necessidade delas. Se nós pudermos fazer alguma coisa, vamos procurar fazer. Se estiver ao nosso alcance, vamos procurar fazer. Muitas vezes não precisa nem esperar que ela venha pedir. Algumas pessoas esperam. Ah, não me falou, não me pediu, não pediu para mim, não falou nada. Se a pessoa está necessitada e nós podemos fazer algo, vamos fazer. Não precisamos esperar que ela venha pedir. Nós sabemos da necessidade dela, sabemos da nossa capacidade, da possibilidade nossa de auxiliar de alguma forma, ainda que seja só em parte. Então vamos fazer. Vamos procurar. Sejamos proativos no bem. Tá? Não só passivos. Não só sentar e esperar que venham até nós. Tá? Sejamos proativos. Vamos nós buscá-los. Vamos nós buscar aqueles que estão em sofrimento. Aqueles a quem nós podemos, de alguma forma, fazer alguma coisa para ajudar. Tá? Isso é importantíssimo, ser proativo. Tá? A vida não é construída sobre nuvens de eterno descanso. O que eu falei aqui atrás, né? Vou ganhar na loteria para ter uma casa na praia para ficar descansando. A vida não é construída sobre nuvens de eterno descanso. Nós não estamos aqui para descansar, para tomar água de coco na praia. Se bem que de vez em quando também, né? Ninguém é de ferro, tudo bem. Tá? Mas é de vez em quando. Não é para passar a vida inteira, né, só na praia, deitado na rede, tomando água de coco. Certo? De vez em quando, ninguém é de ferro também, né? A gente precisa. Tá? Mas nós temos que estar sempre sendo proativos e sempre buscando e procurando realizar alguma coisa em benefício do próximo. Trabalhando, né? Sempre trabalhando, sempre buscando trabalho, buscando ajuda, ajudar o próximo, auxiliar o próximo. Essa nossa preocupação constante é que nos torna um pouco diferentes, talvez, dos outros, não sei nem se posso me referir dessa maneira, né? Será que nós somos um pouco diferentes? Mas eu até acredito que sim, né? Pelo menos daqueles que não são, daqueles que não buscam, que não procuram realizar o bem. Nós realmente somos diferentes, né? Ficamos um tanto quanto diferentes, né? Alguns até nos estranham cá entre nós. Alguns até nos acham um pouco estranhos, talvez. Finalmente, vou chegando lá no começo agora, para terminar. Eu me disse que ia terminar pelo começo, e sintetizando, por causa do tempo, eu vou só pegar o trecho pequenininho que dá todo sentido e fecha. O amor dá sentido à existência. O amor dá sentido à existência. Que amor? Eu amo a minha mulher. Eu amo meus filhos. Amor. Eu amo os animais. Amo a natureza. Amor. Né? Enfim, sei lá. Tem um monte de amores por aí. Quando eu era estudante, eu me recordo ainda, hoje, eu estava me preparando para a faculdade. Né? E a minha professora de português e de literatura, de português e de literatura, né? ela se voltou contra um poeta que existia na época, que agora me parece que até sumiu, desapareceu. Na época fez muito sucesso, lançou um livro e tal, de sucesso e tal, mas parece que depois desapareceu. Né? E o título do livro era exatamente este: Amo, ponto de exclamação. Amo, ponto de exclamação. E ela se voltou contra o autor do livro. Por quê? Segundo ela, amar, tá, não é um verbo intransitivo. Amar é um verbo transitivo. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Segundo a boa língua portuguesa. Né? Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Então, como é que amo, ponto de exclamação, amo o quê? Você tem que amar alguma coisa ou alguém.
Hoje eu acho que ela estava errada. Hoje eu acho que ela estava errada. Porque quando Jesus falou de amor, de amar, né, ele falou de amar ao próximo. Ele foi bem sintético e direto, né? Ama o próximo. Mas, na realidade, eu acredito que ele estava pensando nesse amor intransitivo, incondicional e intransitivo. Para mim, ele se referia ao amor como um estado de espírito. Daí o intransitivo, o verbo intransitivo, como um estado de espírito. Tudo bem que você pode e deve amar as pessoas, amar as coisas, as coisas principalmente não em exagero, né? Porque aí vem o apego e tal, e isso não é nada bom. Tá? O apego às coisas não é nada bom. Tá? Mas você pode amar, sim. Agora, esse amor incondicional, como um estado de espírito da pessoa, tá? É que é o grande negócio. Aquele grande negócio a que Jesus se referia. Tá? Um estado de espírito. Uma sensação, uma coisa interior. Dentro de você. Tá? Que esparge, sei lá como, mas esparge, entendeu? Sem que você necessariamente tenha que amar o fulano, ou o ciclano, ou o beltrano. Tá? Você simplesmente ama. Ama incondicionalmente. Ama tudo, a todos, incondicionalmente. Tá? É um estado de espírito. Uma coisa que você carrega dentro de você. Tá? Se você conseguiu isso, parabéns. Olha, dá um passo gigantesco adiante. Passo gigantesco à frente. Tá? E com certeza vai ajudar a se livrar de tudo isso de negativo que nós falamos ou comentamos aqui. Com toda certeza. Tá? Se conseguirem, eu espero que todos consigam. Né? Inclusive eu. Tá? Mas se conseguirem, eu acho que realmente chegaram num ponto, naquele ponto que nos talvez seja com muito esforço permitido e facultado chegar. Daí para frente já a gente vai ter que esperar mais um pouco. Né? Não sei se tem mais alguma coisa, mas tem mais alguma coisa para lá. Tá? Mas se conseguirmos chegar até aí, eu acho que já foi um passo gigantesco. Eu espero e faço votos que todos consigam. Tá? Muito obrigado. Bom, Semi, agora aquele momento do trabalho da noite que a gente pode participar, né, com uma pergunta, uma colocação sempre pertinente ao título da noite. Mas eu vou começar aqui com uma colocação do Lourenço e da Maria Leia, São Luís do Maranhão. Semi, boa noite. Abraço boa a noite. todos os presentes. Me permita, aqueles que procuram através do sofrimento, na renúncia, na abdicação da felicidade, ou outros meios de chegar à existência, se equivocam, arrastando muitos outros atrás de si. São falsos modelos, não resistem à lógica e à razão. Fale um pouco sobre isso. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Acho que dá para perceber claramente que esta colocação aqui, ela vai no sentido, exatamente no sentido inverso, no sentido contrário. Né? Nós não precisamos sofrer, nós não precisamos ser sofredores, nós não precisamos induzir as pessoas, tá, a alguma espécie de sofrimento, alguma coisa desse tipo, para que elas se purifiquem. Me parece que a ideia é essa, né, de alguns líderes religiosos, por aí, enfim. Absolutamente não. Absolutamente. Inclusive o Espiritismo é muito claro nesse sentido. Muito, muito, muito claro. Ele diz claramente, você não tem que sofrer e não precisa sofrer para se purificar. Isso é bobagem. Tá? Deus nos criou para sermos felizes. E Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer. Ele não traz sofrimento para ninguém. Sofrimento nós é que escolhemos. Como acabei de expor aqui, nós escolhemos o sofrimento.
Não é Deus que impõe. Ele coloca as experiências que nós temos que passar para nos melhorarmos. Isso sim, as experiências. Agora, como é que nós vamos reagir a essa experiência? Com revolta? Com mágoa? Com ódio? Como é que nós reagimos? Com sofrimento. Mas é escolha nossa. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não impôs sofrimento. Ele impôs a experiência, que nós deveríamos aproveitar como um aprendizado, para aprender alguma coisa e para ver o que há de errado conosco para estar acontecendo tudo isso. Tá? Esse é o caminho. Mas que temos que seguir. Agora, sofrer, não tem por que sofrer. Tá? Sofrimento é escolha nossa, e se alguém nos induz a isso, olha, eu sinto muito, mas estão todos equivocados. Com certeza, todos estão equivocados. Tá? Nesse ponto, nesse sentido. Certo? Mais alguém? Uma só vida chega para chegar nessa felicidade? Uma só vida? Não, eu acredito que não. Para chegar nessa felicidade plena, eu acredito que não. Mas nós podemos ir começando a treinar. Tá? Podemos treinar já. Pois é, mas a questão é a seguinte, nós não podemos desistir do treinamento. Tá? Nós não podemos desistir do treinamento. Ele depende de nós, sim. Tá? Ele depende de nós. Tá? E nós temos que ter consciência disso, ter consciência que depende de nós e nos esforçarmos. Vai ser tudo uma maravilha? Vai ser? Não vai. Não vai. Por isso que a gente reencarna. Não vai ser tudo uma maravilha. Mas depende muito de nós ser, como eu falei, ser feliz ou ser infeliz. Vai ter problema? Vai. Os problemas vão vir? Vão. Nós vamos ter que enfrentar. Tá certo? Mas a reação a eles é nossa. Como é que nós vamos reagir a eles? É questão nossa. Tá? Se nós, como foi dito agora aqui há pouco, se colocarem na nossa cabeça que nós temos que sofrer, e nós vamos começar a sofrer, isso é problema nosso. Isso é problema nosso. Tá? É levantar a cabeça, encarar e saber que é assim, porque por algum motivo, teve que ser assim. Tá certo? E tocar para frente. A reação é nossa. Como é que nós vamos reagir diante dessa ou daquela situação? É o nosso livre-arbítrio. É o livre-arbítrio de cada um. Certo? Obrigado, viu, Semi? Boa noite. Boa noite. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade do estudo, do esclarecimento, desses temas que sempre partem, essas palavras que sempre partem do alto em direção ao nosso auxílio. E a nossa retribuição a todos esses benefícios que Deus nos concede é através das vibrações. Vibrações de amor, de paz, de fraternidade, de carinho, esperança. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, essa escola que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de evoluirmos, prosperarmos. Vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio a toda a humanidade, em especial ao nosso Brasil, ao nosso país, que vive momentos de tanto desequilíbrio e tantos problemas. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais, em clínicas,
aguardando uma cirurgia, se recuperando de uma doença. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram na situação de rua, sem um lar, sem uma família, sem um alimento, que possam de alguma forma manterem alguma esperança dentro de si. Vamos vibrar por todas as casas de oração, que se multipliquem cada vez mais. Em especial uma vibração por essa casa, Casa do Caminho Santana. Vamos vibrar pelos seus mentores, pelos dirigentes, pelos trabalhadores e frequentadores dessa casa. Vamos vibrar pela implantação do Evangelho em todos os lares. E vamos vibrar agora pelo nosso lar e todas aquelas criaturas que conosco convivem, que possam se sentir nesse momento lembradas, abraçadas, e que nós, ao retornarmos hoje aos nossos lares, possamos sentir essa atmosfera diferente, possamos sentir uma luz diferente em nossos lares, que possamos retornar aos nossos lares hoje em paz, e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. A gente finaliza a primeira parte do trabalho da noite, e agora nós vamos para os passes, primeiro os magnéticos, depois os espirituais. Uma boa noite a todos.